Boa tarde a todos. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês nesta tarde, ainda mais porque hoje é sexta-feira. Eu já estou vendo aqui várias pessoas conhecidas e desde já eu agradeço a todos vocês pela presença, aos conhecidos e àqueles que eu ainda não conheço. Antes de iniciarmos o webinar Covid-19 e combate à corrupção, eu tenho um disclaimer a fazer. Então, eu gostaria de ressaltar que as manifestações expressas pelos integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas, que é o meu caso, e por seus convidados que participam de eventos e transmissões online, representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da Fundação Getúlio Vargas. Ainda, eu gostaria de dizer que este webinar Covid-19 e combate à corrupção conta com o apoio da Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção. Além do que, gostaria também de agradecer ao Instituto Ética Saúde, que nos apoiou na divulgação deste evento. Eu sou Djamara Costa, eu sou professora titular na FGV-EASP, que é a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e sou a coordenadora do Centro de Pesquisas FGV-Ethics, Ética, Transparência, Integridade e Compliance. O FGV-Ethics é um líder catalisador de práticas éticas para indivíduos e instituições, sejam elas públicas ou privadas. É também um fórum multidisciplinar, que é composto por juristas, que é o meu caso, mas também é composto por filósofos, por sociólogos, cientistas políticos, economistas, psicólogos, médicos, enfermeiros, engenheiros, administradores públicos e de empresas, assim como outras áreas do conhecimento. Todos os integrantes do centro, eles estão comprometidos com a valorização da ética, da transparência, da integridade e da luta contra a corrupção em prol do compliance. O principal objetivo do centro é estudar, é inovar, é produzir e disseminar conhecimento aplicado sobre temas de ética, transparência, integridade e compliance. No âmbito do FGV Ethics, nós realizamos o webinar de hoje, que dá sequência a uma série de webinars relacionados a compliance, integridade e combate à corrupção durante os tempos da pandemia. Aliás, eu aproveito a oportunidade para dizer aqui para vocês que o FGV Ethics vai iniciar um projeto educacional voltado à melhoria da integridade no setor da saúde, e aqueles que tiverem interesse de participar deste projeto, eu peço que enviem um e-mail, já que este projeto será uma ação coletiva, então peço que enviem um e-mail ao centro. O e-mail do centro é ethics@fgv.br, mas eu vou colocar esse e-mail também no Q&A para todos verem. O webinar de hoje é sobre Covid-19 e combate à corrupção. E eu vou, então, agora dividir alguns pouquíssimos slides com vocês para mudar um pouco a tela.
Então, eu gostaria de dizer a vocês, já que hoje é sexta-feira, eu gostaria de trazer uma citação do Bono. Já que é sexta-feira, eu achei que o Bono, né, ele iria combinar bem com o nosso happy hour desta sexta-feira. O Bono, ele disse: a pior doença no mundo hoje é a corrupção. E tem uma cura: transparência. Então, durante uma pandemia, a falta de luz pode custar vidas, muitas vidas. Segundo a Transparência Internacional, em condições normais e não pandêmicas, a corrupção na saúde gera perdas anuais superiores a 500 bilhões de dólares. Com a Covid-19, o volume de recursos investidos na saúde fez com que o setor estivesse ainda mais suscetível à corrupção, isso é óbvio. E assim, para tratar do ranking de transparência no combate à Covid-19 em relação aos estados e capitais brasileiros, nós temos aqui o Guilherme France, que é coordenador de pesquisa do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional Brasil. O Guilherme France é mestre em Direito Internacional pela UERJ e mestre em História Política, mestre em História Política e Bens Culturais pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Ele tem graduação em Direito pela UERJ e em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pela PUC-Rio, coautor das novas medidas contra a corrupção. Boa tarde, Guilherme. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Lígia. Tudo bom? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui participando dessa discussão. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada mesmo. Continuando ainda essa pequena apresentação, eu gostaria de ressaltar para vocês que a pandemia pede por rapidez nas compras governamentais e não por burocracia. Isso acho que é um ponto que é muito claro para todos. Para tanto, o Congresso Nacional aprovou um decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no país. E também foi aprovado um pacote de apoio emergencial de bilhões de reais para combater a Covid-19. Então, por isso, para compartilhar conosco, né, o que está acontecendo hoje, né, nessa matéria no Congresso Nacional, eu tenho o prazer de ter aqui a deputada federal, Adriana Ventura, que é coordenadora da Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção, além de ser minha colega aqui na GV, onde a Adriana é professora de Gestão e Empreendedorismo, e ela é também empreendedora. A Adriana é deputada federal pelo Partido Novo por São Paulo. Ela é formada em administração pública e tem mestrado e doutorado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Durante o mestrado, ela realizou estudos na École Supérieure des Sciences Économiques, na ESSEC, em Paris. Desde 2005, a Adriana é professora dos cursos de graduação e pós-graduação da EASP, tendo larga experiência em administração, recursos humanos e relações de trabalho, com ênfase em comunicação, em negociação e empreendedorismo. Entre 2010 e 2018, ela foi vice-presidente e conselheira da Fundação Julita. Não sei se vocês conhecem, mas é uma fundação que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social no Jardim São Luís, aqui na cidade de São Paulo. Ela é fundadora do espaço 10x21 Arte e Movimento, que se destina a produções culturais e artísticas, sendo idealizadora do projeto Mestres da Dança, iniciativa de valorização e resgate da memória e prática dos maiores mestres de balé do Brasil. Boa tarde, Adriana. É uma grande honra ter você aqui conosco. Boa tarde, eu gostaria muito de agradecer o convite. Para mim é uma emoção estar aqui nesse webinar com você, Lígia, com o teu convite, com o Guilherme também, que realmente eu sou muito admiradora do trabalho da Transparência, sou muito admiradora do seu trabalho da GV Éticas, então para mim é uma honra estar aqui. E sem contar que eu me sinto na minha casa, como é a minha casa. Muito bom. Apesar de você estar emprestada no Congresso, a sua casa
Você é, né? Você viu que eu disse, você é minha colega aqui na GV, além disso, você também é deputada, mas o mais importante é você ser minha colega aqui na GV. Muito obrigada mesmo por ter aceito o convite. Como eu estava dizendo, a pandemia requer respostas rápidas. O problema é que no processo de agilizar respostas rápidas à pandemia, muitas coisas podem dar errado. O risco de práticas corruptas é exponencialmente mais elevado. Recursos públicos, que nós já vimos, os bilhões, né, que já estariam destinados a combate à corrupção, ao combate à Covid-19, né, através de compras de suprimentos médicos, equipamentos de proteção individual, unidades de terapia intensiva, testes, etc., muitas vezes eles não vão atingir o seu objetivo. Isso por quê? Porque a corrupção na saúde ela é bastante diversificada e há uma grande multiplicidade de atores, o que complica o combate à corrupção. Então, quando a gente lembra dos atores envolvidos na saúde, nós temos os planos e sistemas de saúde, nós temos os hospitais, nós temos os fornecedores de suprimento, nós temos os profissionais de saúde, nós temos os pacientes, nós temos os governos, né? No caso do Brasil, o governo federal, estadual, municipal. Ou seja, a complexidade da cadeia, ela dificulta muito o combate à corrupção, já que não há uma abordagem única para combater os casos de corrupção. Eu trouxe aqui apenas para lembrar e para servir um pouco como pano de fundo, algumas notícias de jornal sobre operações da Polícia Federal durante a Covid, é uma notícia de junho, né, de 2020, onde nós vemos que tem suspeitas de corrupção nos estados do Rio de Janeiro e em São Paulo. Uma outra notícia, a operação da Polícia Federal apura fraude em contratos para combater Covid-19 no Amapá. E, por fim, Rede de Combate à Corrupção investiga irregularidades na compra de produtos para combater a Covid-19 em Minas. Ou seja, nós vemos que a corrupção, ela, em relação à Covid, ela já está generalizada e já está por todo o país. Então, esse é um ponto que eu acho que é de fundamental importância e que nós não podemos nos esquecer. E o que eu acho importante, apenas para finalizar, já que vocês não estão aqui para me ouvir, mas sim para ouvir os ilustres palestrantes, eu gostaria de dizer apenas e de ressaltar apenas o paradoxo, né, que nós vivemos. Então, apesar dos valores elevados que foram destinados ao combate da Covid-19, os instrumentos de accountability e de transparência são ainda deficientes. Ou seja, os procedimentos anticorrupção, mais do que nunca, precisam garantir que esses recursos sejam bem utilizados. E aí, a partir desse momento, dessa breve introdução, desse breve pano de fundo, eu vou falar, então, a agenda do nosso webinar. Eu vou passar a palavra à Adriana Ventura, a deputada Adriana Ventura, que vai nos dar o panorama de base legislativo em relação à integridade e combate à corrupção durante a pandemia. E, na sequência, eu vou passar a palavra ao Guilherme França, que vai nos explicar os resultados do ranking de transparência no combate à Covid-19 da Transparência Internacional. E, por fim, nós abrimos as perguntas, né, que podem, desde já, serem enviadas através do Q&A. Então, eu chamo a atenção, o local para enviar as perguntas nesse webinar é no Q&A. Adriana, o palco é todo seu, muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Lígia. Então, como eu disse, é um prazer estar aqui. Você já fez uma introdução maravilhosa, porque, na verdade, você deu esse grande pano de fundo e, com certeza, a epidemia do Covid está impactando o combate à corrupção. Então, quem pergunta, o que está acontecendo? Está acontecendo muita coisa. E o que a gente está fazendo aqui é conversando com as pessoas para que elas também participem desse processo, porque o combate à corrupção está sendo muito impactado. Então, eu vou destacar aqui alguns pontos, alguns positivos e outros negativos, só para fazer um panorama. Você já falou o primeiro, né, o grande primeiro ponto, é que durante essa pandemia, para dar agilidade aos processos, porque, vamos pensar, um gestor, um secretário de saúde, um prefeito, ele precisa ter agilidade para comprar respirador, máquinas, fazer, né, leito de UTI, tudo isso que você já falou. Então, a partir do momento que nós temos um estado de calamidade decretado,
né? Então, esse foi a primeira grande ação do Congresso. As leis de licitação foram todas afrouxadas. Então, compras de serviços, processos de contratação são mais rápidos. E o que acontece? Como tem muita celeridade para dar agilidade para os gestores, muita coisa acontece nesse meio, né? E muita coisa que não é boa. Tem uma frase que eu gosto muito, eu vou plagiar, né? Outro dia eu estava conversando com o Gil Castelo Branco, do Contas Abertas, eu não sei se você já conversou com ele, Lígia, mas é uma pessoa realmente muito bacana de conversar, e ele falou, eu vou plagiar o Milton Nascimento, né? E ele falou assim, e agora eu estou plagiando o Gil Castelo Branco, fala que o corrupto vai onde o dinheiro está. E quando você tem toneladas de dinheiro circulando, que é o que está acontecendo, o último levantamento, para quem não sabe, falou em 250 bilhões de reais que já foram liberados para o combate ao coronavírus para os estados e municípios. Então, eu chamo isso do segundo ponto que a gente tem que ficar atento, porque impactou o ambiente. Nós temos altas verbas para todos os entes da federação, e um monte de medida provisória, liberando crédito disso, crédito daquilo, mesmo as bancadas federais, eu sei que a bancada de São Paulo, que inicialmente tinha destinado uma parte da sua emenda de bancada para universidades federais, tal, depois a gente mudou tudo para o coronavírus. Então começou a jorrar dinheiro e acontece que isso é um adubo para atos corruptivos, né? Como o corrupto vai onde o dinheiro está. Estou plagiando aqui o Gil, que já tinha plagiado o Milton. Agora, o que a gente percebe? Os resultados desses jornais que você mostrou, é isso o dia inteiro. São inúmeras as denúncias, as investigações que o Ministério Público fez. Né? As operações têm nomes, então no Norte, no Nordeste, no Sudeste, no Sul, a gente percebe que é de todos os tipos. Desde aquela empresa de fachada que vende vinho e começa a vender respirador, até a história de hospital que nunca sai da planta, mas sai um dinheiro enorme, a gente vê de tudo. Em todos os estados. Agora, o que é bacana? Existe, na verdade, uma lei que tem que ser cumprida, que é a Lei 13.979, de 2020, que obriga qualquer prefeitura a publicar e ter prestação de contas em seu site nessa época de pandemia. E acontece que isso não vem sendo cumprido por todos. Lá tem que ter todas as informações. O dia que comprou, como botou, todos os detalhes. E assim, tem umas que não tem outras que tem pela metade, e eu acho que é isso que o Guilherme vai falar, então eu vou deixar o grande finale para ele daqui a pouco. Mas, falando de pontos que eu acho que são muito interessantes, né? Porque agora eu falei da parte não tão legal. O que é a parte bacana? A gente está vendo que nós estamos sim tendo respostas de vários atores que combatem a corrupção. O exemplo é este webinar. O exemplo, por exemplo, a gente vê a Controladoria Geral da União, que tem uma plataforma que chama Fala BR. A gente vê um Instituto Não Aceito Corrupção, que lança o Corruptovírus para canal de denúncia. Ontem eu estava numa audiência pública com o ministro TCU, o ministro Múcio, e ele estava falando que tem uma plataforma lá que eles estão colocando, que ainda não está funcionando 100%, mas é para ajudar os gestores, né, para proteger bons gestores que têm que comprar rápido, que ele pode ver preços, e o TCU também se coloca à disposição para ajudá-lo nessas compras rápidas, porque a gente sabe que em época de calamidade pública e pandemia, a lei do mercado fica completamente distorcida. O que você pagava 50 centavos, você paga 50. Basta ver o que estão pagando por respiradores. Né? Tem coisa que é má gestão, tem coisa que é regra do mercado e tem coisa que é corrupção mesmo. Então, a gente precisa saber separar. Agora, o que eu acho mais importante nisso tudo, e com isso eu vou encerrando a minha fala também, até para passar para o Guilherme contar para a gente, né, trazer a apresentação dele, o grande efeito positivo é que está trazendo nas pessoas essa necessidade e esse olhar que ela é responsável, sim, por fiscalizar, por participar desse processo, é o que a gente chama de fiscalização cidadã. Né? Então, se você pega, por exemplo, lá no Fala BR, da Controladoria Geral da União, desde março tem mais de 5.000 denúncias que foram feitas. Então, as denúncias estão sendo feitas. Então, o cidadão se sentir responsável, porque o dinheiro é dele, dinheiro público é dinheiro do cidadão. De acompanhar, de denunciar, isso é super importante.
eu tenho me preocupado, justamente com outro colega deputado, né, o Sérgio Vitor, de fazer treinamentos de fiscalização. Então, no primeiro treinamento, que falava do portal da transparência, como acessar, e tem vários outros programados, já tinha mais de 400 inscritos. Então, a gente vê que o cidadão está participando, e isso realmente é maravilhoso. Agora, resgatando a nossa pergunta inicial e invertendo, o desvio e apropriação de verba afeta milhares de pessoas, né? Porque corrupção mata. Quem é corrupto é assassino, porque está tirando dinheiro da saúde, está tirando dinheiro da educação, está roubando sonho e oportunidade igual para as pessoas. Então, tem várias medidas legislativas, inclusive, Lígia, a gente conversou a semana passada, e eu queria te contar que eu tenho um projeto de duplicação de pena para crimes em época de pandemia, crimes de corrupção, né? Pegar dinheiro de uma pandemia, onde está tudo afrouxado, e você, a pessoa desviar o que iria para a saúde, e eu estou muito feliz, primeiro, porque isso não é mérito só meu, isso é sugestão de um cidadão indignado, que entrou em contato comigo e falou, por favor, eu estou indignado com o que eu estou vendo. E eu fui um instrumento, eu fui a ferramenta para poder fazer esse PL virou. Com ele, tem 25 outros deputados que protocolaram PLs iguais e vai para a pauta essa semana. Então, essa é uma boa notícia que eu queria dar, que nem você sabia, né, Lígia? E com tudo isso, a gente vê como a transparência é importante, como é importante a gente participar. Agora, para falar de transparência e como isso está caminhando, eu vou passar a palavra aqui para o nosso super convidado, o Guilherme, que eu estou super interessada, ele vai apresentar para a gente o estudo que eles fizeram de transparência, e eu passo a palavra para ele e depois eu fico à disposição. Muito obrigada. Adriana, muito obrigada pelo seu comentário em primeiríssima mão, que ótimo que esse projeto vai à pauta semana que vem, eu fico muito feliz. É um projeto genial, ou seja, as pessoas, né, que forem pegas, porque você será pego, acho que é isso que é importante, né? Se tem essa imaginação que, porque como não tem mais a licitação, não se segue mais o 8666, né? Não se tem mais controle. Não, você será também controlado. Então, é isso que eu acho que é bem importante de dizer, e que se souber, né, que a hora que for pego, você vai pagar em dobro, é fundamental, porque eu entendo que o nosso arcabouço jurídico, ele não é esse... O último ano foi muito duro o arcabouço jurídico de combate à corrupção, então isso eu acho que é um ponto muito bom e é muito importante. Lembrando que você já disse, Adriana, quando a gente tira dinheiro da saúde, nós estamos tirando um respirador que uma pessoa ou várias pessoas que poderiam precisar, elas não vão ter acesso, né? Então, o dinheiro que vai para o bolso de poucos é um dinheiro que vai custar vidas humanas. Então, aí acho que é isso que é muito claro, que é um dos grandes problemas de se brigar com a corrupção, né? De mostrar para as pessoas quem é, né, a vítima, né? No caso da Covid-19, pelo menos tem esse lado bom, a vítima está aqui, a vítima está muito perto da gente, né? Então, acho que é isso que é um ponto muito importante para alertar a população. Muito obrigada, Adriana. Depois eu volto mais sobre esses comentários, né, com você. E aí eu já vou passar a palavra ao Guilherme França, que vai, né, nos apresentar esse ranking de transparência no combate à Covid-19 e me contar o que está acontecendo com o meu estado querido, meu estado de São Paulo. Bom, boa tarde, Lígia, boa tarde, Adriana. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos que estão nos vendo e nos ouvindo nessa sexta-feira. Eu acho que vocês já levantaram todas as bolas para mim, agora o meu papel é tentar cortá-las. Antes de falar especificamente sobre o ranking de transparência no combate à Covid, eu queria apresentar muito brevemente a Transparência Internacional. É um movimento global de combate à corrupção. Estamos aí quase completando 30 anos. E aqui no Brasil, a Transparência Internacional está em vias de completar 4 anos, somos bem mais jovens, mas estamos já realizando um trabalho que nós entendemos ser muito importante nesses últimos tempos, e tempos tão difíceis. E por que falar da fundação da Transparência Internacional nesse momento, né, há 30 anos atrás? A Transparência Internacional foi fundada num contexto muito específico de combate à corrupção na ajuda humanitária, naqueles recursos que eram destinados a países pobres em desenvolvimento, na África, América Latina, na Ásia, e os países, enfim, os grandes bancos, as grandes instituições financeiras internacionais mandavam dinheiro, empréstimos, mas aquele dinheiro não produzia resultados. Eram recursos desviados pela corrupção
naqueles países onde eles eram mais necessários. Então, os desvios e a corrupção nesses contextos de ajuda humanitária, respostas a desastres, a pandemias, foi justamente o contexto que motivou o surgimento da transparência internacional lá no início da década de 90. Então, a gente chega agora em 2020 enfrentando o que nós entendemos ser o maior desafio na nossa história. É um momento único em que recursos inimagináveis estão sendo dispendidos. A Adriana mencionou alguns valores que já estão sendo distribuídos para estados e municípios, e esses recursos estão sendo distribuídos como devem ser mesmo, para atender às necessidades dos estados e municípios, para responder à crise sanitária que já se estabeleceu no país, mas não são recursos apenas destinados a contratações, como é hoje, contratações na área da saúde, como é hoje o tema do nosso webinar. Recursos vão ser dispendidos para atender a crise social e econômica que também está se estabelecendo no Brasil e no mundo. E esses recursos também estarão sujeitos a riscos de corrupção ainda maiores por alguma das razões que os colegas mencionaram, né? A flexibilização dos controles, o aumento da quantidade de recurso em si, a limitação do trabalho dos órgãos de controle nesse contexto absolutamente desafiador. Enfim, os próprios últimos 18 meses em que a legislação e as instituições de combate à corrupção no Brasil foram absolutamente atacadas e sofreram muitas interferências políticas. Então, nesse contexto extremamente desafiador, a gente está tendo recursos que nunca antes foram gastos nesse nível. E é por isso que nós consideramos que esse é o maior desafio na nossa história. E nesse contexto específico das contratações, das compras públicas, o histórico é extremamente difícil, né? A professora Lígia trouxe algumas notícias, eu estou trazendo outras e a gente nem combinou isso, mas são notícias que trazem e demonstram esses incidentes de corrupção, mas são incidentes que têm essa data agora de 2020, mas muito antes disso a gente já tinha as mesmas coisas. Eu sou carioca, estou aqui no Rio de Janeiro, diferente da Lígia e da Adriana, e o Rio de Janeiro foi um grande alvo da Operação Lava Jato no contexto de gastos em saúde, onde diversos desvios foram detectados pelos investigadores, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, e se identificou uma série de fraudes. Então, o setor de saúde é, sim, vulnerável, como a professora Lígia falou, especialmente à corrupção. Então, nesse contexto de gastos ainda maiores, isso aumenta, esses riscos aumentam, e nesse contexto de recursos extremamente limitados, todo o dinheiro, todo o real que não chega na ponta, no sistema de saúde, é um real que não está comprando máscaras, não está comprando equipamentos de proteção individual, leitos no serviço público, enfim, é um real que não está salvando uma vida. Então, eu trouxe algumas estatísticas, né, elas variam muito. O Escritório da ONU para Combate a Crimes e a Droga estima entre 10% e 25% dos recursos que são desviados. Existem outras estimativas que falam em 6% de todo o gasto com saúde pública é desviado por corrupção. E isso está se agravando nesse momento de combate à corrupção, nesse momento de combate à Covid. E nesse contexto específico, a gente também pensa como enfrentar esse problema. A deputada Adriana mencionou o projeto de lei que trata da punição agravada das pessoas que fizeram algum tipo de desvio, mas acho que ela vai concordar comigo que é muito melhor que a gente detecte isso antes e que a gente previna que esses desvios aconteçam. A punição é a última medida, porque a gente está muito menos preocupado com que uma punição que pode acontecer daqui a 3, 4, 5 anos, se vier a acontecer no sistema brasileiro, que é extremamente favorece a impunidade, é muito mais vantajoso que a gente previna essas irregularidades e que as detecte o quanto antes. E o poder da transparência em fazer justamente isso. Eu trouxe aqui 3 exemplos, 3 notícias muito ruins, que falam de desvios no Rio de Janeiro, Santa Catarina, no Amazonas, mas eles têm um motivo de ter selecionado essas notícias. Todos esses 3 esquemas de corrupção, eles foram identificados a partir de informações que estavam publicadas nos portais de transparência desses governos. Foram informações públicas em que os entes, obedecendo a legislação que a Adriana mencionou, a Lei 13.979, disponibilizaram as informações sobre as contratações e possibilitaram que a sociedade civil, a imprensa, que está tendo um papel sensacional
no monitoramento, na fiscalização dessas contratações, foram capazes de identificar essas irregularidades e prevenir, evitar que elas causassem ainda mais danos à saúde pública brasileira. Então, muito preocupados e conscientes do poder da transparência no combate à corrupção, a Transparência Internacional tem produzido uma série de pesquisas e relatórios e recomendações para combater a corrupção nesse contexto. Essas são apenas 3 das nossas publicações mais recentes. À esquerda, um guia com elementos mínimos para os governos para reduzir corrupção e uso indevido de recursos. Foi um documento produzido em parceria com outros capítulos da América Latina. À direita, um relatório publicado pelo nosso Movimento Global, em inglês, se preocupando em medir quais são os impactos da Covid no movimento anticorrupção, em questões de governança e desenvolvimento, e tentando mapear quais são os próximos passos. E ao centro, talvez o documento que faça mais sentido discutir um pouco aqui nesse espaço, são as recomendações para a transparência de contratações emergenciais em resposta à Covid. Um conjunto de recomendações que nós publicamos em parceria com o Tribunal de Contas da União, mas com participação de uma série de outros acadêmicos, onde nós buscamos estabelecer recomendações muito práticas do que os agentes públicos devem fazer para dar transparência às contratações emergenciais. A Adriana mencionou a Lei 13.979, que obriga, como ela disse, os estados, municípios e a União a criarem sites específicos com a divulgação de alguns elementos das contratações emergenciais. Acontece que a legislação que veio como medida provisória, então naquele processo legislativo sempre muito atribulado e acelerado, não é suficiente. Ela coloca poucos elementos de obrigação para os entes públicos. E é por isso que, com as recomendações, nós buscamos ir além, colocar todas as informações que precisam ser disponibilizadas, então, além do nome e do CNPJ da empresa, qual é o objeto que está sendo contratado, qual é o valor unitário, justamente para poder comparar com outros. Como a Adriana falou, os valores estão completamente desregulados, então a gente precisa comparar os preços para ver se tem algum indício de irregularidade. O local da execução. Nos preocupamos também com o fornecimento dessas informações em formato aberto, ou seja, para que as pessoas possam fazer cruzamento de dados, usar aqueles robozinhos para fazer a leitura e cruzamento desses dados. E também nos preocupamos com o controle social. É extremamente importante que esses canais de denúncia estejam disponíveis e sejam de fácil acesso para o cidadão, que os canais para a transparência passiva, para a realização de pedidos de acesso à informação também estejam disponíveis, que esses portais sejam divulgados de forma bastante ampla nas redes sociais, porque não adianta nada ser um ótimo portal que está lá escondido no site. Então, nós achamos que esses portais devem receber mais publicidade. Com base nessas recomendações, nós desenvolvemos uma metodologia de avaliação. A ideia é justamente avaliar todos os estados brasileiros e todas as capitais do Brasil. Esse foi um trabalho que a Transparência Internacional fez, mas também colocou à disposição. Essa metodologia está disponível no nosso site para que todos que tenham interesse em avaliar como as coisas estão no seu município, nos 5.000 e tantos municípios brasileiros, também possam fazer. Então, esses são os elementos que nós avaliamos em todos os portais de transparência ativa e em relação a algumas outras práticas de estados e municípios no Brasil. Nós nos preocupamos com a existência dessas informações. As informações essenciais são aquelas que estavam previstas na legislação, mas nós colocamos aí um plus a mais, exigindo que não só o número do contrato, o número do processo de contratação esteja disponível, mas também a íntegra desse processo. As informações desejáveis que nós entendemos que são muito importantes para fornecer um contexto, uma informação substancial sobre essas contratações emergenciais. Nos preocupamos com o formato das informações, em formato aberto, com possibilidade de download, mecanismo de busca, a existência de uma legislação específica e também desses mecanismos, a Adriana mencionou alguns pontos positivos, né, algumas boas práticas que têm surgido. Nós temos visto em diversos estados e municípios os órgãos de controle fazendo um trabalho de acompanhamento concomitante à realização das contratações. Eles não estão esperando a contratação finalizar para tentar acompanhá-la, né? Para tentar fazer uma auditoria, uma fiscalização. Eles contribuem para que elas sejam realizadas da melhor forma possível, o que é o ideal nesse contexto de tanta urgência. E também esses mecanismos de controle social que eu mencionei, são as 4 dimensões que nós avaliamos.
Fizemos essa avaliação em todos os estados e nas capitais brasileiras e lançamos a primeira edição do ranking mês passado. Essa primeira edição foi lançada no dia 21 de maio, já estamos preparando a segunda rodada dessa avaliação e eu já falo um pouco sobre ela. Esse foi o nosso resultado em relação aos estados. A Lígia e a Adriana se preocuparam com o resultado de São Paulo, que ficou, de fato, muito mal. Teve um resultado ruim na nossa avaliação, ficando ali em penúltimo entre os 27 estados e o Distrito Federal, o que também evidenciou algumas coisas, né? Não basta ser um estado com um grande orçamento. Tem que haver organização política, vontade política, arranjos institucionais para garantir que a transparência seja, de fato, implementada. E nós tivemos ótimas práticas, ótimos resultados. Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, tiveram ótimos resultados. Em relação às capitais, a gente também teve foi feita a mesma avaliação. Os resultados das capitais, em geral, foi um pouco pior do que dos estados. E esse foi o resultado que nós divulgamos a partir do dia 21, e desde então, e aí trazendo uma nota um pouco mais positiva nesse contexto de resultados que não foram tão bons, fomos procurados pela grande maioria desses entes, das controladorias gerais de estados e municípios, a maioria dos quais são responsáveis pelas práticas de transparência, nos procuraram buscando aprender. Como que a gente pode melhorar? A gente não gostou do nosso resultado, a gente quer melhorar ainda mais. E isso desde o primeiro colocado, que quer mais uns pontinhos, até o último, que quer sair da lanterna. Então, recebemos e fizemos reuniões, e eu estou falando sério, desde o Macapá ao Rio Grande do Sul. A gente fez reunião com prefeituras e governos estaduais do Brasil todo, que tinham essa intenção, queriam melhorar, queriam avançar nas suas práticas. Então, agora nós estamos realizando a segunda rodada das avaliações. No dia 29 de junho, sem ser essa próxima segunda-feira, vamos lançar esse segundo ranking, em que vamos já demonstrar uma melhoria de muitos entes municipais e estaduais. E isso já tem nos animado bastante, porque temos visto o resultado desse trabalho de conscientização e de aprimoramento das práticas e da legislação desses entes estaduais e municipais. Eu já vou encerrar para a gente entrar nas perguntas, que acho que é o mais interessante aqui, mas não poderia encerrar sem antes falar um pouco de uma publicação ainda mais recente que tivemos, e sei que muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo são do setor privado, e a gente falou bastante sobre o setor público, né? A Transparência Internacional, em parceria com o Instituto Ethos, Pacto Global e outras organizações, a Alliance for Integrity e outras, lançamos as recomendações para o setor privado, que são recomendações destinadas às empresas, principalmente, porque elas também são responsáveis por melhorar suas práticas com o objetivo de enfrentar a corrupção nesse cenário da pandemia. Eu trouxe apenas aqui algumas das recomendações que a gente publicou, elas estão todas disponíveis no Covid Radar, e eu convido todos a conhecer um pouco mais essas recomendações. Eu acho que eu já falei muito, agora a gente vai para o debate, que a Lígia com certeza vai mediar com muita facilidade. Vamos lá. Eu agradeço muito, Guilherme, pela sua apresentação. Parabenizo a Transparência Internacional pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Não só em relação à Covid, mas pelo trabalho da Transparência Internacional como um todo. Eu não vou ficar falando muito, eu acho que eu vou abrir para as perguntas, que eu tenho várias perguntas, eu vou abrir para as perguntas, e eu vou começar com a primeira pergunta, é uma pergunta mais genérica, vinda do Dr. Lobo. Dr. Lobo, muito obrigada pela sua pergunta, né? Eu vou passar para os dois, para que vocês possam fazer os comentários, né? Doutor, a pergunta com a experiência de vocês entendem que o processo cultural, como formação educacional, cria esses espaços, né, de possibilidade de corrupção? Se nós não tivermos um processo de desenvolvimento, né, para o país, o oportunista acaba ganhando cada vez mais espaço, né? Como é que poderia fazer para mudar isso? Seria só uma nova geração? Como é que a gente faz, né, para mudar isso, principalmente focando numa nova geração? Acho que é essa fundamentalmente a questão, que é uma questão que eu achei excelente, porque ela é genérica, e é por isso que eu abro a palavra para os dois. Eu não sei se eu começo com a Adriana, com o Guilherme, como é que vocês querem fazer.
Não, na verdade, eu começo e o Guilherme continua, porque a gente vai fazendo um bate-bola, eu acho mais bacana. Primeiro, eu vou introduzir, acho que tem uma questão cultural, sim, né, essa é a minha opinião, porque a gente vê que a nossa sociedade brasileira ela é muito leniente, ela aceita muito as coisas. Sempre foi assim. Todo político, ele rouba, mas faz, né? É o que a gente ouve. E é um absurdo. Eu falo, a gente tem que se rebelar contra isso. E a gente tem que fazer alguma coisa. Então, primeiro, é essa coisa de deixar as pessoas fazerem e achar que não adianta a gente fazer nada, não vai mudar. Então, essa acomodação é uma coisa cultural que a gente precisa mudar. Uma outra coisa que a gente precisa mudar é essa cultura do jeitinho, né? Que a gente discute tanto, cultura do jeitinho do brasileiro aqui, dá um jeitinho aqui, ajeita ali, paga um cafezinho ali. Isso é péssimo também. E a terceira coisa é que as pessoas não querem se envolver. Não, eu sei, mas eu não quero me envolver. Não, eu não vou denunciar, eu não vou falar nada, eu não vou chamar atenção. Então, esses 3 pontos eu acho que são péssimos para a nossa cultura. Outro dia eu estava lendo uma reportagem, não sei se vocês viram, da Nova Zelândia, né? Que o sucesso que foi, o papel dos políticos lá, né? Não só reduzindo o salário, mas da primeira-ministra que fechou tudo, teve uma condução super bacana. E eu achei graça, porque lá estava falando que denunciavam tudo. Se o vizinho recebia alguém na casa dele, ligavam no canal de denúncia, o vizinho aqui está trazendo gente, porque falava com o vizinho nem aí. Então, essa participação que eu acho que é essencial. E eu não acho que é só para o futuro, já está acontecendo agora. A gente vê isso em atitudes, a gente já vê as pessoas participando mais, eu vejo nas questões dos interesses de cursos de fiscalização, de acesso, eu acho que estamos melhorando, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Vou passar a palavra para o Guilherme complementar, discordar, para ficar à vontade. Vai lá, Guilherme. Não, você levantou a bola, Adriana. Eu acho que... E aí eu trago até um dado interessante de uma pesquisa da Transparência Internacional. Entre os países pesquisados pela Transparência no Barômetro Global da Corrupção, no barômetro, o brasileiro é um dos que mais acredita na sua capacidade de interferir e contribuir para a luta contra a corrupção. Então, o que acaba não dando certo, né, entre todo esse interesse, essa vontade de participar e contribuir, e muitas vezes uma dificuldade? A gente vê dificuldade na participação social, na realização de denúncias, como a Adriana falou, na fiscalização dos governos. Eu acho que um grande papel que a educação pode ter é justamente na conscientização das pessoas sobre o seu papel cívico. E aí eu não estou falando de moral e ética, nada disso, eu estou falando das pessoas conhecerem o seu papel, conhecer o Estado, como funciona o governo, qual o papel que elas podem desempenhar, quem é responsável pelo quê. A Adriana é deputada federal, eu vou cobrar o quê dela? Do meu vereador, eu vou cobrar o quê? Do meu deputado estadual, eu vou cobrar o quê? Se eu acho alguma irregularidade, para quem que eu denuncio? Como é que eu pesquiso no portal da transparência? Eu tenho interesse em saber quantos respiradores foram comprados pelo Estado de São Paulo. Quanto foi? Quanto que eles pagaram? Quanto que pagou o Estado de Santa Catarina? Por que tem uma diferença? Esse maior nível de participação social, de controle social, tanto individualmente quanto pelo engajamento com organizações que fazem esse trabalho, é fundamental para a gente criar uma teia social que seja capaz de detectar essas irregularidades desde o começo e dissuadir qualquer um a tentar fazer alguma coisa. O Observatório Social do Brasil faz um belo trabalho no Brasil todo com organizações municipais que fiscalizam as contratações. E eles fazem isso pelo engajamento, na maioria das vezes, voluntário das pessoas, que doam um pouquinho do seu tempo para participar de causas. E essa doação vai desde o seu tempo até a doação financeira. Nós, da Transparência Internacional, somos uma organização não governamental que recebe doações. Mas, se você tiver interesse, nós recomendamos que você doe por uma organização que faça sentido, que faça um trabalho bonito e que você possa confiar. Então, procure saber quais são as organizações que fazem um trabalho de controle social, combate à corrupção no seu município, no seu estado, e contribua com essas organizações. O maior engajamento do cidadão no controle social, no monitoramento do governo, é um passo fundamental para combater a corrupção no Brasil. Muito obrigada aos dois. O doutor Lobo tem uma segunda pergunta, mas eu volto para o doutor Lobo na sua segunda pergunta daqui 2 segundos. Inclusive, quem vai responder o senhor vai ser
serei eu. Eu às vezes entendo um pouquinho também de compliance e corrupção, então essa pergunta eu vou fazer questão de eu dar o start, mas eu gostaria de chamar agora uma outra pergunta que eu vou unificar, porque eu acho que ela é muito parecida com a outra, é sobre o projeto de lei sobre o nosso Congresso, né? Então, eu tenho uma pergunta do Jaimar Azevedo e também do Israel, e eu vou colocar as duas juntas. A pergunta vocês acreditam, né? Eu acho que é para a Adriana, primeiramente, mas também eu acho que para o Guilherme, que está muito envolvido nessa área, né? Através da transparência internacional, né? Vocês acreditam que uma medida, esse projeto de lei, para duplicar a pena durante a pandemia, teria chance real de ser aprovado no Congresso Nacional, tendo em vista que, na verdade, os deputados vão estar votando contra seus pares, certo? Esse que é o grande problema. E ainda, continuando, o Israel diz, olha, tem um deputado federal pelo estado de Mato Grosso, né, que tem um projeto de lei, o 378/2019, eu imagino, Adriana, que são os vários outros projetos que você disse, olha, tem vários que estão juntos, né, nessa mesma energia de mudar e de trazer uma legislação mais atenta, né, para o que nós estamos passando hoje em dia, e que inclui a corrupção na saúde no rol dos crimes hediondos. E se não seria melhor a tratar deste projeto ao invés do outro, ou seja, como que vocês veem isso? Eu acho que as duas perguntas são excelentes, e eu passo a palavra, então, para vocês. Não, então, eu gostei das perguntas, porque as pessoas perguntam mesmo, e sem contar, bem numa linha, a gente está avançando. Obviamente, esse projeto de lei, o Guilherme falou muito bem, a gente tem que trabalhar na prevenção, na educação, na fiscalização e todas as outras ferramentas, né? Porque chegar na punição, cuidar da punição é muito triste, né? É mais um tiro que a gente dá na tentativa, mas tem duas coisas que eu gosto de deixar bem claro, até pela transparência. Esse projeto, o 1485, ele foi protocolado no final de março, início de abril. Então, o protocolo saiu dia 2 de abril. Nós já estamos em junho, no final de junho. Então, vamos supor, se entrar essa semana, se for aprovado, vai para o Senado, vai para a sanção. Lei não retroage. Então, só valeria dali para frente. Então, assim, vai pegar alguma coisa? Vai. Vai ser enorme, todo mundo que já fez? Não. Então, a gente primeiro precisa ter essa transparência para falar que, infelizmente, já demoramos, mas ainda até dezembro, sei lá até quando, está valendo. A pergunta de, será que vai ser aprovado? Existe eu estou aprendendo bastante, sabe? Eu estou no primeiro mandato, esse é um ano e meio que eu estou lá. O que eu estou percebendo? No funcionamento do Congresso e da Câmara dos Deputados, a partir do momento que ele é colocado em pauta, porque, de certa forma, foi acordado numa reunião de líderes que isso iria para a pauta. Tá? Eu acho que a possibilidade de ser aprovado é alta, e vou explicar o porquê. Eu protocolei, eu ofereci coautoria para vários outros deputados de vários outros partidos. Então, por exemplo, só o meu projeto, ele tem 16 coautores. Falei que veio de uma sugestão de um cidadão. Tem 16 coautores o meu projeto de 8 partidos diferentes. Só que depois do meu vieram folhas e folhas, 25 projetos que têm a mesma pegada, duplicar a pena, aumentar a pena na estado de calamidade pública na pandemia. E são de vários partidos, de vários estados. Se eu não me engano, olha, eu tenho aqui, tem 22 projetos apensados, mas foram pensados mais 2 que eu já sei, de 12 partidos diferentes, de 3 estados diferentes. Então, o que está acontecendo? Como está acontecendo em todo o Brasil, os projetos foram pensados aqui. No Senado também. Ontem eu conversei com o senador Girão, que é do Ceará, ele tem 2 projetos, um que fala de duplicação de pena, de corrupção, o outro de transformar em crime hediondo. Apensado ao meu, nos 22, 24, vários tratam de crimes hediondos, transformar crime de corrupção em calamidade em crime hediondo. Então, a relatoria está com uma deputada do Avante, a deputada Grace Elias, e ela ficou de me mandar, inclusive, como que ela organizou crime hediondo com dupla pena para ver como vai ficar o relatório, que aparentemente eu acredito que vai ficar muito bom. Então, acredito sim que vai ser aprovado, não vai resolver o nosso problema, né? Pega daqui para frente, mas vamos trabalhar mais na prevenção, pegando o que o Guilherme falou, tá bom? Eu acho que eu respondi. Se eu não respondi, pergunta de novo que eu respondo. Vai lá, Guilherme. Eu acho que complementando,
de fato, a punição é o último recurso. E para além disso, o que a gente percebe é que o problema não são as penas que são baixas, né? É o sistema judicial brasileiro que não funciona, que não chega ao fim. A gente tem aí um processo judicial que é extremamente moroso, com a possibilidade de inúmeros recursos, uma prática que beneficia principalmente pessoas que estão sendo acusadas de crimes de colarinho branco, que têm condições de pagar, enfim, defesas que conseguem atrasar o cumprimento de uma sentença, a chegada do momento do trânsito em julgado. Então, talvez uma preocupação maior do que simplesmente aumentar a pena é tornar o sistema judicial mais célere, né? E isso passa por reformas processuais, reformas institucionais, que vão poder dar algum tipo de resposta e fazer com que as pessoas que efetivamente foram acusadas e existe evidência suficiente em relação a elas, para que essas pessoas não só sejam condenadas, porque condenadas a gente tem muitas, mas que elas efetivamente cumpram as penas para as quais foram condenadas. E para isso a gente precisa de um conjunto de reformas um pouco mais amplo em relação ao sistema judicial brasileiro, ao sistema de processo penal brasileiro. Bom, muito obrigada. Quando isso não acontece, a sensação de quem está pegando ali vai falar assim, nossa, ao invés de eu ficar 12 anos, ficarei 24, deve ter algum efeito lá. Eu concordo que isso não vai resolver. Tem muita discussão em cima disso, mas assim, é um tiro. Né, Lígia? Sem dúvida, é mais um tiro. Eu acho que não tem um tiro de canhão que vai matar todos, muito pelo contrário, porque eu acho que a corrupção, assim como o vírus, os dois são invisíveis, né? Então a gente precisa de alguma forma combater usando modelos diferentes, né? Não será uma arma de canhão, não será uma arma nuclear que vai acabar com o vírus, não será uma arma nuclear que vai matar a corrupção. Não tem bala de prata. Não existe bala de prata, muito pelo contrário, né? E é um trabalho longo e é um trabalho que requer cuidado e requer a participação cada vez maior da sociedade. E, já que vocês tocaram no ponto, a segunda pergunta do Dr. Lobo, ele já dizia em relação aos corruptos serem colocados na cadeia, né? Quanto mais tranca, mais o bandido se aprimora, né? Que foi essa expressão que ele usou. De fato, né, a imaginação das pessoas, dos criminosos em geral, ela é sem limites, é realmente impressionante. Mas eu tenho uma coisa para dizer, eu acho que no Brasil um dos problemas que nós temos no combate à corrupção é que nós trancamos pouco. Nós trancamos muito pouco, se você for comparar com os Estados Unidos. Por exemplo, né, que políticos foram, de fato, colocados na prisão. E aí a gente tem que voltar com aquela equação econômica do Gary Becker, né, que é, fundamentalmente, como é que eu tenho que fazer, que ambiente eu preciso criar para que o risco de eu ser pego seja muito maior. A compensação econômica não seja tão grande assim, e, por fim, eu seja pego. Né? Eu tenho que ser pego e eu tenho que pagar pelo meu risco. Então, se eu tiver esse trinômio, digamos assim, que não é satisfeito, eu realmente fico muito debilitado para lutar contra a corrupção. E, de novo, na minha visão, né, como é a minha visão, eu acho que nós aprendemos pouco ainda, ou seja, os políticos que foram denunciados, eles sequer foram julgados, e as chances de prescrição, elas são cada vez maiores desses crimes. Então, nós tivemos, sim, os empresários que foram penalizados, as empresas que foram penalizadas, não vou entrar no mérito se foram muitos, se foram pouco, realmente eu acho que isso não é o caso, mas pelo menos elas foram penalizadas. Foi a primeira vez que o Brasil colocou pessoas que a elite brasileira, digamos assim, do empresarial brasileira, de fato, atrás das grades. Então, acho que isso é um ponto que foi muito importante e que o Brasil foi aplaudido mundialmente por ter feito isso. A Operação Lava Jato é realmente uma operação referência em matéria de combate à corrupção. Mas eu acho que nós ainda estamos trancando um pouco. Então, era esse o comentário. Mas eu já passo a palavra para vocês, e agora uma pergunta bem específica sobre metodologia, né, para a transparência. Né? Então, essa metodologia que foi aplicada às capitais, se ela poderia ser utilizada em municípios menores, que eu achei muito interessante. Né? E aí o Carlos Nunes nos conta, né, que eles tiveram uma experiência de replicação de uma metodologia, o Indicdor, Cidade Transparente, aqui nas 4 cidades
capitais do litoral norte, após uma breve capacitação que foi feita pelo Instituto Ethos. E aí, o que ele gostaria de saber é se isso seria possível também em cidades menores, né, fazer esse tipo de controle que vocês fizeram nas capitais e nos estados brasileiros. Certamente. As nossas recomendações, elas reconhecem que existe uma diferença no Brasil, né? A gente não pode tratar o pequeno município da mesma forma que a gente trata a Prefeitura de São Paulo. Existe uma diferença aí de recursos, uma diferença de estrutura tecnológica, muitas vezes, enfim, uma série de diferenças. Isso não quer dizer, no entanto, que práticas mínimas de promoção da transparência não possam ser realizadas. Muitas vezes basta que um estado, que um município, faça o upload de uma tabelinha, de uma tabela do Excel, com as informações, uma coluna com onde foi contratado, qual foi o órgão, qual foi o valor total, qual foi o valor unitário, data da celebração, é o upload de uma tabela. Isso já satisfaz uma série de critérios que a gente colocou. E aí, só para trazer uma experiência que foi feita recentemente, não no Norte Paulista, mas no Sul Baiano, é uma organização chamada Nós Ilhéus, que é uma organização parceira nossa da Transparência Internacional, fez avaliação de uma série de municípios ali na região em torno de Ilhéus e conseguiu fazer um ranking da região, publicando os resultados de cada município. E isso teve uma repercussão política tremenda. Então, certamente existe a possibilidade, nós estamos contribuindo, a gente não consegue, independentemente, realizar a avaliação dos 5.000 municípios, por mais que gostaríamos, mas a gente contribui, sim, com parceiros diversos que estão realizando esse trabalho, e eu te convido especificamente a entrar no nosso site, lá no FAQ, né, nas perguntas frequentes, tem instruções para pessoas que querem fazer esse tipo de trabalho, a partir de organizações independentes, a partir como ativistas, então entre em contato com a gente, que a gente poderá contribuir, enfim, eventualmente dar algumas diretivas, o caminho das pedras ali para fazer essas avaliações. Mas o material também está todo disponível no nosso site. Muito obrigada, Guilherme. Agora eu vou uma pergunta genérica sobre o whistleblower. Como eu diria o whistleblower em português? É o denunciante, é o colaborador? Reportante de irregularidades é o termo que a gente usa. Reportante é esse o que a gente usa. Então, o reportante, né? Sobre o reportante. Então, faz referência sobre a lei, faz referência, né, sobre a revisão da lei anticrime, e a pergunta vem do Roberto de Silo, né? Ele gostaria, né, que vocês, né, saber a opinião de vocês, porque ficou um pouco confusa a legislação em relação à parte das recompensas, né? Como vocês sabem, nos Estados Unidos é o país que oferece recompensas fantásticas, inclusive a maior delas recentemente foi 83 milhões de dólares, né? Divididos entre 3 whistleblowers, 3 reportantes, o que eu acho que é bastante importante, tendo em vista, né, o tamanho da importância da informação para a recuperação que foi cabível naquele caso. Mas seja como for, o que ele diz é o seguinte, né, no Brasil ficou um pouco, né, obscura essa parte, e ele continua, né, esperar a recuperação do produto do crime, né, se não for crime, né, em caso de improbidade, se seria então um desincentivo para que o reportante tivesse coragem de falar. Reportar um problema de corrupção, uma ilicitude, realmente é um desafio, né? Porque se parte, eu acho, né, daquela ideia de que é o X9, e isso é uma coisa que precisa mudar, que a gente precisa entender que isso não é ser X9, você relatar atos ilícitos, isso não é ser X9, muito pelo contrário, né? Relatando um ato ilícito, na verdade, você permite que um respirador venha a ser comprado e que talvez alguém que seja próximo a você vá precisar daquele ventilador, né? Então, o que ele gostaria de saber é o que o Congresso ele estaria fazendo, e o que a sociedade civil, eu diria a Transparência, né, Internacional, que tem uma posição bastante ativa, né, estaria fazendo em relação a esse aspecto de recompensas, né, para incentivar as pessoas a relatarem as experiências que elas possam ter conhecimento de corrupção nessa área. Espera aí. Oi, tô aqui. Então, na verdade, eu começo, o Guilherme continua.
o informante do bem, quando a gente discutiu isso no pacote anticrime, a gente falou do informante do bem, né, que é uma pessoa que pode contribuir com uma investigação e pode prever uma recompensa. Foi uma discussão muito difícil. Eu quero até ouvir bastante a opinião do Guilherme, porque se a gente fala de informante do bem, uma pessoa que vai contribuir para uma investigação, que tem informação, né? E isso, na verdade, é tratada de forma diferente de delação premiada, que está na lei anticorrupção, que foi sancionada em 2013. E eu gostei bastante da sua fala, Lígia, porque assim, isso entra inclusive na minha primeira fala. Faz parte da nossa cultura não falar, não dedurar, não ser, falam, nossa, como é que você vai lá se está dedurando ele? Eu sei que tem situações muito difíceis, mas o fato é que a gente só vai ter uma sociedade melhor quando os bons se levantarem, né? Porque o que a gente vê é gente corrupta e péssima fazendo o que quer. E os bons ficam quietos, né? E daí tem aquela frase linda que eu vou deixar para você falar ali, do silêncio dos bons, não é isso? Que o que incomoda não é o grito dos que são péssimos, mas o silêncio dos bons que incomoda. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer um pouco para a nossa cultura, porque informante do bem está fazendo um bem, precisa ser estimulado a fazer isso. Essa é a minha visão. Acho que delação premiada, é claro que tem muita discussão em cima disso, formas de fazer, como proteger, se é bacana ou não é bacana. A gente pode entrar em várias discussões, mas a gente precisa incentivar as pessoas a assumirem realmente a sua cidadania, exercer esse direito e colocar a boca no trombone. Essa é a minha opinião. Vou deixar o Guilherme falar. Eu acho que muitas vezes, infelizmente, nos últimos 4, 5 anos, a discussão sobre esse tipo de questão acabou sendo capturada pela discussão, pelo debate da recompensa. E isso acabou impedindo, na verdade, que o Brasil avançasse em coisas muito mais básicas. Antes de estimular o reportante, o denunciante de irregularidade, por meio de uma eventual recompensa, a gente tem que se preocupar com a segurança dessa pessoa. Os mecanismos de proteção aos reportantes no setor público e no setor privado brasileiro são inadequados. E, com isso, se o reportante ainda tem medo de ser demitido, de medo de ser removido para outra localização, se for funcionário público, se ele tem medo de uma perseguição da sua família, se ele não pode fazer a denúncia de forma anônima, se essas considerações não forem primeiro endereçadas, a discussão sobre a recompensa vira, na verdade, uma tela de fumaça, é um espantalho que a gente fica batendo quando tem uma maçã muito mais baixa para a gente pegar. Se o Congresso resolver a questão da proteção do reportante de irregularidades no setor público e no setor privado, a gente já vai ter dado um grande passo. E aí cabe, sim, uma discussão sobre se a gente deve ou não prever uma recompensa e em que medida isso incentiva ou não a denúncia desse tipo de irregularidade. Mas eu insisto, antes de chegar nessa discussão sobre recompensa ou não, a gente precisa regulamentar, garantir a proteção desses indivíduos. E por isso nós temos, a Transparência Internacional propôs, entre as novas medidas contra a corrupção, um projeto de lei que fala exatamente disso, da proteção do reportante de irregularidade. É um projeto de lei que se baseia, em parte, naquele projeto que foi discutido nas 10 medidas contra a corrupção, mas também incorpora diversas outras boas práticas internacionais. Então, na minha opinião, a gente não precisa ficar preso na discussão sobre recompensa ainda. Tem muita coisa para fazer antes disso. E a gente não pode deixar o debate sobre dar recompensa ou não impedir que a gente faça esse trabalho tão importante. Eu concordo com você, viu? Até porque existe uma coisa bacana que você falou de recompensa. Eu lembro que tinha uma discussão que a Lígia deve conhecer bem, quando a gente falava de motivação intrínseca, né? Que a gente olha o cavalinho que só anda porque a cenoura está lá na frente. Né? A gente fala assim, que essa impulsão para uma ação tem que acontecer internamente, através de uma segurança que exista. Então, eu acho que é um processo, gente. É uma cultura que precisa ser mudada e é uma proteção, com certeza, que precisa ser garantida. Não, eu concordo, e já que eu citei o exemplo dos Estados Unidos, a gente tem que pensar que na história norte-americana, quer dizer, pense nos filmes, né, de Hollywood, de faroeste, você já tinha aquele cartaz de recompensa, ou seja, você já tem
o ato desde 1800, prevendo que se você relatar, você vai receber uma recompensa. Quer dizer, é uma história muito diferente da história, né, que a gente tem aqui no Brasil. Eu tenho uma pergunta agora sobre a LGDP. Nós estamos ficando fora, o tempo está passando, eu vou tentar fazer mais uma, e se der mais uma segunda pergunta, porque a gente realmente está com várias perguntas, é sobre a LGDP, onde, né, obviamente, a LGDP ela pode somar, né, no combate à corrupção na seara da saúde. Essa é a primeira pergunta. E quais os mecanismos que deveriam ser observados sob esse enfoque, considerando o dever de transparência dos entes públicos na gestão do dinheiro público? Passo. Eu? Olha, o Guilherme é tão gentil, ele está me deixando falar o tempo todo. Começa você, Guilherme, vai, por favor, para me sentir menos pior. Vai lá. Pergunta difícil a gente passa primeiro. Não, eu posso falar. Não, eu estou passando porque eu não sou longe de ser especialista na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que uma consideração... A gente vive com frequência nesses falsos paradoxos, né? Ou proteção de dados ou transparência. Ou direito à memória ou transparência. E assim, me parece que... E aí, trazendo também para sério, o diabo mora nos detalhes, né? Como fazer esse processo de implementação da Lei de Proteção de Dados, que foi adiada, né, mais uma vez. É isso que vai garantir que as pessoas não só tenham a confiança de que podem fornecer as informações, podem fazer denúncias, mas que as suas informações também vão estar protegidas e não vão ser utilizadas nem para, eventualmente, ser perseguidos por conta de denúncias, mas também que essas informações não vão ser utilizadas de forma comercial, sem sua consciência, sem sua aprovação, e, enfim, todo um regime de proteção aí desses direitos fundamentais. Mas eu vou deixar a Adriana completar. Eu quero, na verdade, Lígia, a tua pergunta que você vinculou com saúde, você pode repetir, por favor? Porque daí eu pego o que o Guilherme falou e tento fazer bater no liquidificador. Vamos lá. Claro, a pergunta era sobre a LGDP em geral e se, né, se a proteção de dados ela seria adequada, né, ao combate à corrupção na saúde, né, eu acho que era essa fundamentalmente a primeira pergunta que foi feita, e o que você achariam, né, dos mecanismos que devem ser observados, considerando o dever de transparência dos entes públicos na gestão do nosso dinheiro. Do dinheiro público é o que está na pergunta, mas eu falei do nosso dinheiro, que o moderador tem poder, né, de dizer algumas coisas. Mas eu gostaria, antes de você responder, Adriana, se eu te dou um tempinho a mais para você pensar mais um pouquinho, eu tenho 2 comentários ainda voltando ao tema do whistleblower, né? O Hermes Magnus diz: vocês acham que precisa haver recompensa e o dever moral onde é que fica? É uma pergunta que ele faz. E o Israel ainda diz: a corrupção na saúde é muito complexa e se não houver incentivo ao colaborador, não será possível identificar as fraudes. E eu digo, né, que tendo em vista o debate, eu vejo outras questões similares e outros comentários sobre isso, que talvez seja um tema de um próximo webinar do FGV-ETEX tratando, né, sobre essa questão. Mas, Adriana, voltando à LGDP na saúde e os recursos públicos e a transparência, o que a gente, né, pode imaginar ou pode ver dessa forma? Bom, então, até, como eu disse, essa discussão, né, olha, a LGBT de uma maneira, de forma subsidiária, é lógico que ajuda a proteger os dados, isso não tem a menor dúvida. Eu acho que a introdução que o Guilherme fez foi ótima, entendeu? Inclusive no setor público. Agora, eu acho que eu sempre vou pelo lado da maior transparência, né? Porque, para mim, quanto maior a transparência, mais abertura, mais democracia, e o combate à corrupção tem aquele, como é que você fala lá da luz do sol, Lígia? Fala você a frase, para não plagiar você também, que eu já plagiei hoje. Vai lá, fala da luz do sol. A sentença clássica do Brandeis, na verdade, que ele diz que a luz do sol é o melhor desinfetante e a luz elétrica é o mais eficiente policial. Brandeis foi juiz da Suprema Corte norte-americana e ele disse isso já em 1913, ou seja, né, é um país que há muito tempo já pensa, né, em transparência e talvez a gente não tivesse esse entendimento que eles já tinham.
Então, mas e essa discussão, eu adoro essa tua frase quando você fala, porque então é muita transparência. Só que, por outro lado, eu vejo essa discussão em vários âmbitos. Na saúde, porque a gente discute muito prontuário único, eu estou na comissão de saúde, por exemplo. Né? Agora a gente acabou de aprovar a lei da telemedicina, que é de minha autoria. Por que eu estou contando isso? Essa discussão veio muito, mas veio muito à tona. E a proteção dos dados. Então, a questão vai ser sempre paradoxal. Agora, uma coisa que também tem que ficar muito clara, é que dados da população não podem ser repassados sem autorização, se forem dados sensíveis. Então, mas essa discussão, infelizmente, ainda não atingiu maturidade. Essa discussão ainda, na minha opinião, ainda está só no começo. Muito obrigada, Adriana. A gente está chegando ao fim do nosso evento, a gente está ficando quase sem tempo, e as perguntas que não foram respondidas, nós responderemos aos participantes. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, é um grande prazer realmente estar aqui discutindo sobre isso. Aproveito para dizer, um dos nossos participantes nos fez uma sugestão, o Gabriel Matos disse, já faço um pedido para que o próximo webinar seja voltado para a compliance no setor elétrico brasileiro. Já está um pedido anotado e eu prometo que a gente vai dar essa resposta a você. Gabriel, o próximo não será sobre o setor elétrico, mas o próximo, eu já posso te dizer, será no dia 3 de julho e vai ser sobre o agronegócio. Mas, sem sombra de dúvida, pode ter certeza que o setor elétrico já vai entrar no hall de webinars que o FGV Ethics vai realizar. Mas, para concluir, eu passo a palavra aos nossos palestrantes e eu tenho um pedido que eu acho que é um pedido importante, né, nesse período diferente que estamos todos nós vivendo. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem uma mensagem positiva, né, para todo mundo que está aqui nessa sala, uma mensagem dizendo, olha, tem luz no final do túnel, o que vocês acham, né? Mas eu queria um lado bom, eu imagino que sempre existe um lado bom. Então, gostaria que vocês compartilhassem para que eles, né, entrassem o final de semana nesse happy hour que a gente acabou de fazer, né, começando com o bônus, e que eles terminassem também com uma mensagem positiva para eles guardarem do combate à corrupção na Covid-19. Adriana ou Guilherme, como vocês quiserem. Vamos, Guilherme, para eu ser delicada de novo com ele. Vai lá, Guilherme. Eu vou primeiro para deixar você encerrar com chave de ouro, Adriana. Eu acho que a nossa experiência recente, e eu vou falar talvez um pouco mais especificamente do ranking, ranking chama muita atenção, né? A gente tem a imprensa gosta muito, enfim, é uma coisa que chama muita atenção da sociedade como um todo. Mas, infelizmente, ou, enfim, inevitavelmente, a atenção muitas vezes vai para os piores resultados, vai para quem ficou lá atrás, na lanterninha do ranking. Eu queria chamar um pouco a atenção para os estados e para os municípios que fizeram um ótimo trabalho na divulgação e na atribuição de transparência às contratações emergenciais. Espírito Santo e João Pessoa lideraram esse esforço, Espírito Santo entre os estados, João Pessoa entre as cidades, não são os maiores estados ou as maiores cidades, e aproveitaram esse momento, conseguiram organizar-se, mobilizar recursos e criaram mecanismos que, na verdade, foram além do que havia anteriormente. Então, desenvolveram ferramentas que vão poder ir para o momento pós-pandemia. Então, eu queria chamar a atenção de alguns estados e municípios para mostrar que isso tudo é possível, com organização, com vontade política, com engajamento da sociedade. Os nossos governos podem sim dar uma resposta adequada a essa pandemia. E cabe a nós cobrar deles quando eles não fazem. Então, convido todos a conhecer um pouco mais esses bons exemplos, e em relação aos maus exemplos, a gente tem uma ferramenta lá no nosso site que você pode ir dar uma cutucada no seu governador, no seu prefeito, se ele não teve um bom resultado. Então, também tem aí um programão para a sexta-feira de todos. Obrigado, Lígia, mais uma vez pelo convite, a Adriana, e a todos que nos assistiram. Adorei essa ferramenta no teu site, viu, Guilherme? Eu cutuquei o governador diretamente. Falei, como é que São Paulo está em penúltimo no ranking, querido? Vamos para primeiro, oi! Mas vamos lá.
Bom, Lígia, quanto assim, essa mensagem que você falou, a primeira coisa que eu quero falar é que eu acredito muito no nosso país, porque senão eu não teria mudado a minha vida e não estaria em Brasília. Eu acredito sim. E prova disso é que na última eleição nós temos um número considerável de parlamentares que, assim, votam no combate à corrupção, que realmente trabalham para isso. Ainda não é suficiente para fazer a bolinha girar, mas eu não posso falar muito, então eu vou deixar essa história para outro dia, mas eu acredito muito no Brasil, acredito no povo brasileiro. A gente vê que numa pandemia como essa, o que a gente mais vê em todos os cantos é solidariedade, de todos os tipos, brotando, um ajudando o outro. Então, eu acho que, desde a Lava Jato, vários valores de integridade, valores importantes, estão sendo reafirmados e a gente está amadurecendo. O Brasil não vai andar para trás. Claro que a gente tem derrota, a gente desanda em algumas coisas, mas a gente vamos caminhar e vamos acreditar, porque só depende de nós, em todos os aspectos. Então, vai passar essa pandemia, essa crise econômica, política, vai passar esse bando de escândalo que a gente tem vontade de sair correndo, desligar a televisão e outras coisas que nem vamos comentar aqui. Vamos acreditar no nosso país e cada um tem que varrer a sua calçada e fazer a sua parte. Então, beijo, Lígia, muito obrigada pelo convite, obrigada, Guilherme, foi muito bom partilhar o primeiro você e depois eu aqui, tá bom? Então, obrigada. Bom, muito obrigada novamente, Adriana, muito obrigada novamente, Guilherme, foi um super prazer estar aqui nesse happy hour com vocês, né? Estamos todos aqui, um happy hour com água, mas é um happy hour. Agradeço a todos os participantes pelo tempo de vocês, pelas contribuições que vocês fizeram. E, para terminar, apagar as luzes não vai mandar o vírus embora, apagar as luzes não vai mandar a corrupção embora, só de fato a transparência e a nossa participação buscando a transparência que nos é oferecida, e se não for oferecida, que nós então contestemos para que ela seja oferecida, é que de fato vai ajudar na luta contra a corrupção e também contra a Covid-19. Muito obrigada a todos. E até o dia 3 de julho para o agronegócio.